Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Mente Sã Podcast. Eu sou Carolina Paiva e hoje estamos aqui com uma colega de profissão, doutora Rochelle Alencar. Ai, Rochelle sumiu! Acontece, gente. Cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista, como eu, né? Vocês sabem. Formada pela UFC em 2006. Isso. E eu sempre com a minha colinha aqui, né? Empreendedora, né? Gestora, consultora na área odontológica e criadora do EgoCast, que é um podcast voltado para odontologia e empreendedorismo, né, Rochelle? Exatamente. E hoje a gente vai falar de tudo isso, ela vai contar a história dela, de superação, tem muita história legal para contar. Eu vou passar a palavra para ela, tá? Boa noite, Rochelle. Boa noite. Primeiro, um prazer. Amei o convite. Muito bom, porque a gente está iniciando projetos novos, né? Então, hoje, com o podcast. Então, uma honra estar aqui. Eu acho que não haveria podcast melhor para falar da minha superação com a obesidade. Ótimo. E esse momento aqui é todo seu, tá? Eu queria que você se apresentasse, falasse de você, falasse aí do início da sua história, né? Como escolher odonto, essa questão da História obesidade, longa. Muito longa, né? Bem, tudo começou na infância, né? Eu fui criada pelos meus avós e a minha vozinha, meu tudo na minha vida, que me deu meus princípios, meus valores. E um belo dia, eu acho que eu tinha uns 8 anos, a gente estava no sítio do meu avô e eu e ela sentamos num banquinho, lembro até hoje desse banquinho, e ela perguntou: minha filha, o que você quer ser quando crescer? Eu falei: vó, eu acho que eu quero ser dentista. Aí ela: mas por quê, minha filha? Aí eu falei: porque eu quero fazer as pessoas sorrirem. E ela disse: mas tem que ser dentista? Eu disse: vó, eu acho que é a coisa que está mais próxima, né? Então, assim, eu com 8 anos de idade, eu acreditava que o dentista era o mais próximo do sorriso. E aquilo mexeu em mim, e eu não esqueci dessa cena. E a minha avó disse: mas você vai ser médica, né? Eu: não, vó, vou ser dentista. E isso foi até uma forma assim, de eu dizer não para a minha avó, que doeu, porque eu tinha ela como minha ídola, né? E tenho até hoje, que ela ainda está comigo. E foi muito importante esse momento, porque em toda a minha trajetória do colégio de vida, por mais que, por exemplo, um ano fosse difícil, uma prova fosse difícil, vinha na minha cabeça: eu tenho que ser dentista. Então, eu tenho que ir bem no colégio, eu tenho que tirar boas notas, porque eu tenho que ser dentista. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi no meu 3º ano, eu lembro até que a gente fez um encontro agora de 20 anos de 3º ano, foi bem legal. E, na mesa, uma das meninas estava lembrando o quanto que eu sabia exatamente o que eu queria. Então, ela disse: Rochelle, você era a única da turma que sabia que queria ser dentista. Então, assim, aos 17 anos, você fazendo, né, prestando vestibular, no cursinho, e vem tantas dúvidas. Mas eu lembro que eu já praticava uma coisa que hoje eu sei que é a lei da atração. E eu não sabia até então que era a lei da atração, porque 1999, né? Mas em todo lugar eu escrevia: doutora Rochelle, cirurgiã dentista. Meus cadernos, folha, hora de intervalo, tudo tinha aquilo ali. E eu fazia já até rúbrica, e eu dizia assim: isso aqui vai ser meu carimbo. Né? Então, assim, eu coloquei na minha mente que a minha meta era ser dentista, porque o meu propósito de vida era fazer as pessoas sorrirem. Mas eu achava que era com a odontologia. Hoje eu descobri que tem várias formas, né? E eu acho que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Ótimo. Então, essa tua vontade de ser dentista é desde pequena, desde né? criança. Porque eu já fui para a odontologia, mas eu estava em dúvida entre marketing. Eu sempre gostei muito dessa parte de audiovisual, né? Mas, quando eu fui para um colégio que direcionava mais para o vestibular, lá despertou também essa vontade de fazer odontologia, mas, no meu caso, foi porque eu queria servir pessoas, ajudar de alguma forma, né? E aí eu pensei muito na questão de ajudar pessoas carentes. E é tanto que, quando eu me formei, eu fui para posto de saúde. Nós. Né? Aprendi muito, sou muito grata a isso. Então, assim, você sempre teve essa vontade de fazer odontologia, né?
Só que, assim, a tua vontade era mais ligada à questão do fazer as pessoas sorrirem. Por quê? Aí eu vou citar um fato importante para a gente começar nosso podcast. O primeiro entrevistado do seu podcast comentou que a gente é muito reflexo da infância e da nossa criação. Então, eu tive uma infância muito difícil. Por quê? Eu já até falei aqui que meus avós me criaram. Né? E, de uma certa forma, você tem uma infância, assim, você vê seus coleguinhas sem pais, né? E foi todo um histórico bem difícil. Aí eu passei por exemplo, rejeições de família, né? Rejeitaram minha avó algumas vezes, disseram assim: você vai criar filho dos outros, né? Mesmo ela sendo minha tia-avó, mas ela foi meu tudo e ela me agarrou e assim, eu tinha que dar certo. Eu coloquei isso na minha cabeça, porque eu queria que a minha avó sorrisse. E eu percebi que ela era muito triste por conta do histórico dela de vida. E eu disse, eu quero fazer minha avó sorrir. E eu, desde criança, meu sorriso sempre foi fácil. Então, assim, eu estou aqui, eu estou sorrindo. O mundo pode estar caindo, mas eu estou sorrindo. E eu via que o ambiente que eu estava era de uma família muito triste. Então, eu disse, não, eu tenho que partir para alguma coisa que me faça feliz. Então, eu me agarrei com aquilo, aquele sonho. E a minha avó sonhava em ser doutora. Então, eu disse, vó, pois eu vou fazer de tudo para que o seu sonho possa ser realizado através da minha pessoa. Então, eu acho que eu uni um pouco, né? E a questão dos valores que ela me deu, a importância do cuidado com o outro. Né? Então, assim... passei no vestibular, tanto que quando eu entreguei a prova, não passei de primeira, passei de segunda, mas eu tinha certeza que quando eu entreguei a prova e eu cheguei em casa, vó, eu passei. Mesmo sendo federal, que na época federal era 2 fases, né, era super difícil, mas eu senti. A mesma certeza quando eu escrevia no caderno, eu senti quando eu entreguei a prova do vestibular. Então, eu cheguei em casa e disse, vó, pode parar de rezar. Pode parar, porque eu acho que já deu certo. E foi uma alegria imensa. Mas a gente sabe os desafios, porque quando a gente entra na faculdade é um mundo novo. Mas, Carol, eu tive como se fosse uma visão quando eu entrei na faculdade. Eu vi que eu queria fazer as pessoas sorrirem, mas eu vi eu entrando ali e sendo uma empresária no ramo odontológico. E até então não se falava de empreendedorismo, não se falava nada disso. Mas eu via como se eu fosse trabalhar com muitos colegas, com muitas pessoas, e ter projetos infantis também. Então, eu gostei e me identifiquei logo de cara com a saúde coletiva. Eu era a doida da saúde coletiva. Tem isso, viu? Porque entrar na faculdade em 2002 e me formei em 2006. Na época, a UFC eram só 4 anos. E enfrentei 3 greves, enfim, foi bem conturbado, mas o foco era tão grande que o meu sonho era me formar. Só que, aí a gente vai entrar nessa temática da obesidade. Eu sempre, desde a infância, eu sorria muito, eu tentava ser feliz, mas aqueles problemas da infância me geravam um vazio. E esse vazio eu comecei a encontrar na comida. O conforto, eu via como se a comida fosse uma válvula de escape, ou então uma alegria no momento, e eu comecei a engordar na infância. Só que não tinha sido nada tão drástico. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu fui criada pelos meus avós, e o meu avô faleceu quando eu estava no 2º semestre. Então, para mim, foi um baque muito grande. E foi daí que veio a obesidade real. Então, assim, ao me formar foi bem difícil, porque no último semestre eu enfrentei uma depressão por conta da ausência, porque tudo ficou mais difícil. Com a morte do meu avô, a gente passou um pouco de dificuldade, eu quase não me formo, mas eu tinha que conquistar meu sonho. Né? Aquele era meu sonho. Mas veio um problema depois, a obesidade. Né? Então, assim, puxou, como a gente falou aqui, da infância. Né? Aqueles traumas, eu achava que o vazio dos pais, o vazio de uma família, né, realmente, de ter aquela referência, mesmo a minha avó e meu avô sendo muito bons, mas, querendo ou não, no fundo, você chega numa roda até de familiares. A filha da Maria Ninguém, do Zé Ninguém, que está aqui como bastarda. Né? Eu já escutei muito, sofri muito na infância por isso. Então, acabou que isso me gerou uma obesidade.
né? Só que minha avó nasceu em 1928. Ela não sabia como encarar isso, né? É difícil. E ela via que eu estava engordando, mas ela não sabia como lidar com a situação. E, quando eu me formei, eu cheguei, em 2009, a 135 quilos. Né? E isso mexeu muito comigo, porque aí veio a questão, a gente pode abordar isso, a questão de preconceito, né? Vivência, mas eu acho que o que me fez superar foi a questão de que eu fazia tudo com excelência. Eu não me conformava, por exemplo, eu estou gorda, isso vai me limitar de fazer alguma coisa. Não. Eu estou gorda, mas o meu sonho é fazer as pessoas sorrirem. Então, eu vou ter que dar um jeito de superar isso meu e eu sorrir, porque como é que eu quero fazer alguém sorrir se eu não sorrir? Né? Então, aí começou a dar um clique. Né? E as coisas... Aí eu passei muito assim, a obesidade, ela traz muitos desafios, muitos. Por exemplo, até questão de paquerar, namorar, a gente é jovem, né? E a gente sabe que a sociedade é muito preconceituosa. Principalmente, Carol, questão da gente que é mulher. Hoje, entrar numa loja e ter uma roupa para mim, né? Assim, eu já chorei, eu posso dizer que eu passei por situações de, num momento, andar de ônibus e não passar na roleta, eu tinha esse medo, de sentar numa cadeira e quebrar, como já quebrou. Então, assim, eu, 1,63 m, 135 quilos, eu não tinha roupa. Né? Então, assim, eu não podia me sentir uma mulher. Eu dizia, meu Deus, cadê aquele meu sonho de fazer as pessoas sorrirem e eu estou tão triste? Né? Então, assim, e durante a faculdade eu fui engordando bastante. Por quê? Porque a ausência do meu avô, o luto dele, aí foi que eu realmente descontei na comida. Então, a comida acabou sendo uma válvula de escape. Poxa, mas você é dentista, né? Cuida de dente, é comida, é mastigar. Mas somos seres humanos. Né? Então, assim, eu vinha numa trajetória que, querendo ou não, eu acumulei alguns problemas e realmente a minha válvula de escape era a comida. Sim, aquela história, né, Rochelle? Quando você vai internalizando esses problemas, e você acabava buscando a comida como um alívio, né? É igual a qualquer outro tipo de vício, né? Tem gente que busca o vício na bebida alcoólica ou em outras drogas, né? Por isso que a questão da consciência é muito importante. Você tem que estar consciente no momento presente, né? Quando você está doente, Carol, é muito difícil você assumir. Né? Então, assim, eu não julgo ninguém. Era muito fácil todo mundo dizer assim, você está muito gorda. Né? A família, poxa, chegar na casa das minhas tias, olha essa baleia. Eu sofri muito preconceito, uma família muito tradicional, pessoas que não aceitavam. Então, assim, muitas vezes eu ficava em casa, eu evitava de sair. Né? E a gente sofre muito preconceito. E, na faculdade, eu sofri preconceito. Eu encontrei na saúde coletiva uma válvula de escape, porque as atividades, as ações eram muito boas e eu podia fazer aquelas pessoas sorrirem. Isso, para mim, foi maravilhoso. Era uma terapia à saúde coletiva. Tanto que, depois que eu me formei, né, fui para o serviço público e tudo, mas teve um momento muito marcante na faculdade. Eu fui fazer uma seleção de um projeto e eu lembro que era uma prova, a entrevista... E depois saía o resultado. Nessa prova, era a prova e depois o currículo, ele ia selecionar 10 e eram 6 vagas. E eu fiquei em 4º lugar nessa primeira fase. Eu disse, poxa, que legal, né? Vou entrar e tem chance, eu vou para a entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, o professor, que hoje eu amo esse professor, ele é muito meu amigo. Na época, eu acho que também, né, eu também não vou julgá-lo, porque ele também tinha aquele pensamento naquela época, que hoje ele não tem mais, graças a Deus. Ele disse assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu disse, professor, eu vim para a entrevista, né? Ele faz o seguinte, fica aí, eu vou atender o telefone. Aí ele voltou. Aí eu disse, o senhor não vai me entrevistar? Ele disse, Rochelle, vamos ser sinceros. Esse projeto, eu preciso de uma menina mais bonita. Aí ele deu alguns motivos lá. Aí quando saiu, eu fui embora. Fui chorando, né? Sem entender, mas ao mesmo tempo entendendo. E encontrei com ele depois que saiu o resultado. E qual foi o resultado? A Rochelle ficou em último lugar.
E eu, caramba, meu Deus, ser obesa, você sofre preconceito em todos os lugares, e principalmente dentro de uma faculdade. Lógico que hoje tudo está diferente, graças a Deus. Muitas pessoas evoluíram. Esse professor, hoje, ele tem outra visão, graças a Deus. Somos muitos amigos hoje, a gente se respeita muito, mas, para mim, foi um baque. Aí eu cheguei para ele e disse assim, professor, por que isso? Isso, acho que era uma semana depois. Ele, Rochelle, toda seleção é injusta. Aí eu disse, será, professor? O pior é que depois de, acho que uns 6 meses, eu tentei uma nova seleção e não era com ele, era com outro. Aí ele me encontrou no lugar do projeto. Aí ele, o que você está fazendo aqui? Eu disse, lembra que o senhor disse que toda seleção é injusta? Mas dessa vez não foi. E o senhor vai ter que me aturar 1 ano. E aí foi um baque para ele. A gente conversou depois. Aí ele, realmente, Rochelle, naquele momento foi maturidade em mim e tal, e passou, né? Mas a gente sabe que isso marca, né? Marca. E, assim, às vezes, até você, como doutor, tem uma certa credibilidade, mas você, quando é estudante, ainda tem que passar por algumas dificuldades. E a obesidade foi uma delas. Né? Encarar, por exemplo, foi muito difícil para mim a questão do jaleco, porque quando eu cheguei, para mim encontrar um jaleco era difícil, Carol. E isso mexeu muito comigo. E as lojas não estão prontas, a sociedade não está pronta. E eu dizia, meu Deus, como é que vai ser isso? Né? E me formei. Fui, mesmo assim, tudo que eu fazia era com excelência. Então, assim, apesar da obesidade, eu acho que eu me cobrava e eu tinha que dar certo. Então, tudo que eu fazia, eu dizia, não, eu vou fazer com excelência, eu vou ser a melhor, eu vou ser referência no que eu fizer. Então, as pessoas nunca imaginavam que eu estava triste. Eu acabei usando o meu sonho como uma máscara para superar o lado profissional. Então, aonde eu chegava, minha marca era, poxa, a Rochelle é tão sorridente, ela é tão simpática. Então, aonde eu chegava, as pessoas falavam isso. Então, eu via que o meu sorriso acabava apagando um pouco do preconceito da obesidade. E isso fez com que eu seguisse. Né? Fui fazer minha especialização, trabalhei em 11 municípios, viajei bastante interior. E fui coordenadora de Itaitinga. Em 2009, foi quando eu atingi meu maior peso. E nessa fase eu não estava bem. Eu pedi para sair e até decidi ir para um interior mais longe, porque eu não estava bem comigo. E eu vi que o problema realmente era o trauma, o corpo já não aguentava, eu com 1,63 m, tendo que viajar, tendo que trabalhar, ser dentista, porque a gente sabe que o dentista ele sofre, né, a questão da postura, você tem que atender pessoas, então aquilo é cansativo. E eu sempre gostei de dar aula. Então, eu sempre mesclava a questão da docência com a questão clínica. Mas chegou um ponto que eu disse assim, não, eu vou investir na docência e, como eu fiz especialização em gestão, eu também vou seguir essa parte como gestora. Mas eu dizia assim, poxa, como é que eu vou dar aula e vou ser gestora dessa forma? Se eu não encontro uma roupa, se eu não encontro um terno, se eu não encontro... Isso começou a mexer com o meu psicológico. E eu praticamente fiquei depressiva. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso de ajuda. Né? Então, quando foi 2015, eu fui pesquisar sobre a obesidade. Até então, eu não sabia. E eu descobri que a obesidade é uma doença crônica, inflamatória e que não tem cura. Não, peraí, vamos lá. Todo mundo eu recapitulo, né? Olha esse conceito. Obesidade é doença crônica, quer dizer o quê? Não tem cura. E é inflamatória. Então, ela inflama tudo no seu corpo, inclusive seu cérebro. Né? Então, assim, é chocante. E eu dizia, meu Deus, então eu não vou ter cura? E aquilo começou a mexer comigo. Começou a mexer. Olha aí, né, Carol? A gente descobre... Mas, assim, porque tem doenças que não têm cura. Isso. Então, você não exatamente. Tá. Então, assim, a gente, quando estuda na área da saúde, a gente sabe que existem 2 tipos de doença, aguda e crônica. Aguda, você faz um tratamento e ela cura. Crônica, você vai com ela até o final da vida. Você só vai fazer um controle. É como a diabetes, é como a hipertensão. Você vai ter um tratamento, mas para o resto da vida.
Então, assim, hoje eu sou uma pessoa na normalidade da sociedade. Mas, mesmo assim, hoje eu até estou acima do peso do que a minha nutricionista quer. Mas estou bem comigo. Mas a gente tem padrões, por quê? Porque eu continuo doente. Entende? Então, assim, a obesidade ainda vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Agora, eu tenho que ressignificar. Eu tenho que ser... É assim, você cai, levanta, mas quando levanta tem que ressignificar, tem que levantar mais forte. É, que você até estava comentando antes da questão do antifrágil, né? Tu se acha resiliente ou antifrágil? E o que é o antifrágil? Pronto. Que foi um mentor, amigo meu, Marcelo Sobral, uma pessoa maravilhosa, que me ajudou bastante numa época da minha vida. E ele disse, Rochelle, eu li um livro que eu acho que é a definição da Rochelle. É antifrágil. E eu dizia, mas você não vai me explicar o que é antifrágil? Ele disse, não, você vai descobrir. A sua missão é ler esse livro. E eu fui ler. E a gente, eu acho que é muito comum nas redes sociais as pessoas dizerem assim, poxa, você é tão forte, você é tão resiliente. Aí, quando eu fui ler o que era antifrágil, ele disse, vai além da resiliência. A resiliência, você é como um bambu. Você bate e volta. Mas você volta para o mesmo. O antifrágil, você bate, volta, mas quando você volta modificado e mais forte. Então, eu disse, opa, essa aí sou eu. E realmente, então, é um livro grande, é um livro de estudo, não é um livro assim, de história, mas que até hoje eu releio e leio e me identifico. Eu acho que todo mundo deveria buscar o conceito de antifrágil. Então, vamos lá. Então, tu leu o livro... Eu já ouvi falar nesse livro. Só que é tanto livro, é uma fila desse tamanho, Rochelle, de livro. É do mesmo autor, que tem um outro livro que ele fala também bastante dessa questão da resistência em meio ao caos. Então, é o Cisne Negro. Né? Então, ele é um autor bem conhecido, é um autor americano. Então, esses livros são traduzidos. Mas eu acho que todo mundo deveria conhecer o termo antifrágil, principalmente nesses momentos difíceis que a gente passa. Com certeza. Sim, então, você falou, né, da sua trajetória e você veio engordando na infância, né? Mas não era uma criança obesa. Era uma criança acima do peso, né? Considerada, né? Mas tinha uma vida normal, né? Sim, adorava dançar, amo dançar. E muitas coisas vieram a acontecer na tua vida que tu foi buscando um consolo na comida, até que chegou depois de formada, lá para 2009, né? Já trabalhando, veio o clique. Preciso mudar. Preciso de ajuda. O clique foi esse. Porque até então, eu sempre achava que eu fazia tudo sozinha, Carol. Por eu ter sido criada pelos meus avós, não ter um suporte, querendo ou não, eu tive que assumir responsabilidades muito cedo. Né? Para uma criança assinar o próprio boletim, eu me cobrava demais. Então, assim, essa cobrança fazia a Rochelle achar que não precisava de ajuda. Às vezes, eu achava que eu era uma heroína, que eu ia resolver tudo só. Só que chegou um momento que eu falei com Deus. Deus, eu não consigo sozinha, me ajude. Aí eu comecei a pesquisar e um dia eu estava em casa e fui pesquisar e vi o Facebook de uma colega que se formou comigo. E a gente começou a bater um papo e eu disse, fulana, o que foi que você fez? Né? É uma grande amiga minha. E eu não vou citar porque pode ser que ela não goste, mas pode ser até que ela goste também. Mas ela disse assim, amiga, eu fiz a cirurgia bariátrica há 1 ano e foi a melhor decisão da minha vida. Aí eu disse, eu posso te ligar? A gente passou, acho que 2 horas no telefone e ela só me falou pontos positivos. E quando desligou o telefone, eu disse, meu Deus, obrigada. Mas eu disse assim, amiga, me dá o telefone desse teu cirurgião. E, na época, o doutor Henrique Macambira, da Cito. E em 2015, ele já tinha mais de 5.000 pacientes operados. Isso era muito bom, eu fui pesquisar, né, porque eu acho que quando você vai passar por um procedimento cirúrgico, é muito importante que você tenha referência do profissional. E ele era o queridinho dos hospitais, então ele era sucesso total. Nunca nenhum paciente que passou pela cirurgia com ele tinha tido nenhuma complicação. Então, isso era formidável. Mais de 5.000 pessoas, cirurgias bem-sucedidas. E eu liguei. Na mesma hora, eu desliguei e liguei para o médico. E eu falei assim, moça, na época
Eu disse assim, moça, tem vaga para o doutor Henrique? Ela disse, bem, pelo plano tal, tem para 2 meses. Aí eu disse, não, esperar 2 meses eu vou morrer. Né? Aí ela disse, não, mas se for particular, tem para daqui a 3 dias. Eu disse, pois pode marcar. Né? E eu lembro que eu fui dia 8 de abril de 2015. E quando eu sentei de frente para ele, foi um choque maior. Porque ele disse assim, Rochelle, você quer viver? Aí eu disse, quero. Ele disse, um dia você ainda quer ser mãe? Eu disse, quero. Ele disse, pois tem que operar. Né? Então, assim... E o pior, eu acho, Carol, que ainda foi depois. Ele disse assim, semana passada, eu operei uma moça com o seu perfil e ela já estava com cirrose hepática. Quando ele disse isso, eu disse, meu Deus, transplante de fígado, e agora? Né? Olha que ponto, eu nunca bebi, nunca tive hábitos deletérios, a não ser a comida. Porque a gente acha que a comida não é uma droga, mas ela é. Porque tudo demais é veneno. O seu entrevistado, o psicólogo, ele falou isso, eu gostei. Ele disse, é um ditado popular antigo, mas tudo demais é veneno. Então, a comida, para mim, se tornou uma droga. A ponto de eu chegar em frente ao médico e ele dizer, corre o risco de você estar com cirrose hepática. Então, imagina aí, eu com 33 anos, ainda não tinha tido filhos e queria viver. Não é? E você tem um choque. Aí eu disse, doutor, a gente pode te operar amanhã, então? Ele disse, não, pior, eu não posso te operar. Aí foi outro baque. Aí eu disse, mas por quê, doutor? Porque você é paciente de risco. Se eu te operar hoje, com o peso que você está, na condição que você está, você pode morrer na mesa cirúrgica. Assim, meu mundo desabou naquele momento, né? Ele disse, Rochelle, você é uma bomba relógio. Mulher, né, tem todos os fatores de risco, só não é diabética. Mas você vai ter que emagrecer para fazer a cirurgia. Aí, assim, foi uma conversa de umas 2 horas, ele muito maravilhoso. É um médico assim que eu faria tudo de novo. Então, eu passei por todo um processo. Eu passei pela nutricionista, pela psicóloga. Foi assim um processo de praticamente 2 meses bem intensos. Eu saía do trabalho, eu ia para as consultas, eu ia para os exames antes de ir para o trabalho. Então, foi bem frenético essa jornada. Mas foi muito importante, porque ele disse assim, Rochelle, você já está tendo sucesso antes de se operar. E, Carol, pense aí, era uma dieta sem açúcar, sem gordura e sem sal. O que era que eu ia comer? Fruta, um frango feito só no tempero de verduras, mas nunca sal, óleo, nada. Margarina, então, nem sonhar. Mas isso foi bom para mim. Ele disse, Rochelle, Carol, eu passei de 135 para 106. Aí ele disse, ó, o seu sucesso de agora, antes de se operar, vai ser um divisor de águas e vai ser um dos fatores de sucesso para o pós-cirurgia. Então, assim, hoje eu estou com 6 anos de operada. Não vou dizer para você que foi fácil, tem os altos e baixos, porque a cirurgia, o doutor Henrique me explicou, você é uma doença crônica, não tem cura. A cirurgia é uma opção de tratamento. Então, ela vai te auxiliar no início, mas depois são seus hábitos. Então, imagine aí, você praticamente 30 anos vivendo de hábitos errados, vivendo na obesidade, comendo muita porcaria, de repente você tem que mudar tudo. Né? Então, o psicológico tem que estar muito bem equilibrado, é a mente sã. Sim, pois é, o que eu sempre falo, né? Tudo começa na mente, até a nossa frasezinha. Pois é, Rochelle. Tem gente que faz a cirurgia, mas não muda a cabeça. Exatamente. E aí volta tudo de novo. Eu conheço uma pessoa que voltou tudo de novo. Várias, né? E aí, como foi que tu lida com isso diariamente? Terapia. Terapia, né? Terapia e autoconhecimento. E essa fase de uns 2 anos para cá, que foi uma das fases mais difíceis para todos nós, foi aonde eu mais me conheci. Né? Hoje eu sei exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto. Hoje eu sei o que é que eu devo me permitir ou não. Mas foi muito difícil. Imagina aí, 6 anos de processo terapêutico para eu entender como funciona o meu corpo, a minha mente e aonde que vão estar os meus limites. Então, assim, é psicoterapia.
e eu digo fé. Independente de religião, Carol, eu acho que fé é você crer naquilo que os olhos não vê. Então, assim, eu acreditava na minha cura, nem que fosse por um momento. Mas eu dizia, meu Deus, se você está me dando uma nova oportunidade, é porque tem um propósito. Né? E eu acho que eu até lembro hoje do centro cirúrgico. E quando eu entrei tão feliz, e eu lembrava do que a psicóloga tinha me falado. Rochelle, o sucesso da cirurgia só depende de você. O médico vai fazer a parte dele, a equipe médica, mas depois o sucesso só depende de você. E outra coisa, do jeito que você dorme, você acorda. Então, se você for confiante para o centro cirúrgico, sua cirurgia vai ser um sucesso, aquele procedimento, e você vai acordar melhor ainda. Agora, se você for tensa para a cirurgia, você vai acordar cheia de dores. Então, assim, as palavras da psicóloga estão na mente o tempo inteiro. Olha como o processo da terapia é importante. É tanto que o doutor Henrique, sempre quando eu volto para os retornos, que a gente tem os retornos, ele fala bastante essa questão de... Ele é só... Ele diz assim, Rochelle, eu sou o fazedor da cirurgia, mas o processo é terapêutico. Então, você nunca abandone terapia e nutricionista. Sim, para o resto da vida. Né? Eu queria tirar uma dúvida contigo em relação à cirurgia, né? Então, a cirurgia ela é só um auxílio. É tipo assim, um pontapé para você entrar no processo de emagrecimento. Somente. Mas aí o resto é com você, né? Agora, sim. Vamos entrar no quesito cirurgia bariátrica. Existem 2 técnicas. A técnica que eu fiz é uma que ela mexe mais. Então, assim, existe a bypass e a sleeve. A sleeve, até uma colega minha fez agora, a sleeve é bem simples. Ela é só uma remoção da parte do teu estômago. Então, ele vai fazer uma diminuição. Mas ela não vai mexer em mais nada. Então, só vai diminuir a quantidade mesmo da comida. Só que o estômago, ele se adapta. Então, se você começa a forçar e voltar aos hábitos de antes, você volta a engordar. Como o meu caso era muito crítico, e lembra que o doutor Henrique não queria me operar, ele disse, Rochelle, não tem escolha para você, é a bypass. Aí eu perguntei para ele, né, eu queria saber o que era a bypass. Ele disse, não, é porque a bypass eu só deixo 10% do seu estômago antigo, isolo ele, o antigo, e esses 10% que eu cortei, eu vou conectar ao intestino delgado. Então, vai caber pouco alimento, e esse alimento tem que ser muito bem mastigado antes, porque ele vai cair no intestino delgado, aonde há a absorção. Então, por exemplo, as pessoas falam muito de passar mal, de ter um famoso síndrome de Dump, que não suporta açúcar, é mais para as pessoas que fazem bypass. Por quê? Porque tem pouco espaço para o alimento e ele cai direto no intestino delgado, onde é absorvido. Então, assim, açúcar, você absorve 100%. Ô, desgraça. Então, não pode comer um doce que no outro dia na balança acusa. Por quê? O açúcar desmancha logo na boca. A gente que é dentista. Gente, dentes serve para mastigar. Triturem os alimentos, porque eu só passo mal, Carol, se eu não mastigar. Então, assim, por quê? Porque eu tenho pouco espaço. Então, se eu não mastigo bem o alimento, o certo é começar a digestão na boca. Então, a gente, quando é obeso, ou então quando está na correria, esquece de mastigar. E o açúcar, mesmo que você não mastigue, você já começa a desmanchar, derreter na boca. Então, você já começa a quebrar o açúcar na boca. E quando ele cai para o estômago, ele desce direto para o intestino delgado. E a absorção é 100%. Já uma carne, uma fibra, algo mais, assim, uma verdura, você só absorve 30%. Aí eu tenho que suplementar as vitaminas e ferro. Né? Mas isso não é ruim, não, porque se eu tiver uma alimentação boa e eu já absorvo 30 com um centro e um sintoneurin, tranquilo, que é vitamina que até artistas recomendam. E isso, suplemento vitamínico é necessário para todos. Né? Então, assim, hoje é bom, para mim eu gosto, já me adaptei, porque é só vitamina, não tem nada além disso. Eu sei. Eu tenho uma perguntinha. Então, a tua cirurgia, ela é uma cirurgia reversível ou não?
Eles consideram a bypass reversível. Por quê? Porque meu estômago antigo continua dentro. Só que ele está isolado e eles fazem uma conexão. É assim, ó. Pega, deixa só 10%, isola o antigo, mas ele continua conectado ao intestino delgado. Mas o pouquinho também está conectado. Então, mexe intestino delgado e estômago. Ele está isolado. Se um dia eu tiver um problema, uma suspeita, vamos supor, uma suspeita de câncer, né? Então, assim, por isso que é importante os exames antes da cirurgia. Você tem que saber, você tem que fazer, às vezes, até biópsia do estômago para ver como é que está o tecido. Você tem que fazer vários exames. É uma bateria, realmente, de exames. São 10 profissionais, eu acho que, na minha época, eram 8 laudos. Então, é um processo. Você não se opera do dia para a noite, né? No meu caso, foi plano de saúde, o plano cobra. E ele só te libera a cirurgia quando todos os médicos te dão o laudo que realmente você necessita. Então, assim, como o meu estômago antigo continua aqui produzindo as enzimas que são jogadas no intestino delgado para ajudar a quebrar aqueles alimentos que eu não quebrei no estômago, né? Já a sleeve, que corta um pedaço do estômago, aí não, tirou, acabou. Então, assim, a menos agressiva é irreversível. A mais agressiva, que é a minha, pode ser reversível. Mas eu espero que não seja, porque eu estou bem. Então, vamos voltar para o momento que tu acordou lá, super feliz da cirurgia, né? Ai, super. Tua vida vai mudar, né? Naquele momento. E aí, como foi dali para frente? Lidar com as mudanças, os desafios? Foi tudo, para mim, perfeito. Sabe? Por quê? Terapia. Então, assim, lembra que eu tive que fazer o processo antes de me operar, que o doutor Henrique disse, olha, o sucesso antes da cirurgia vai lhe ajudar muito depois. Foi fantástico. Por quê? Porque eu já tinha zerado tudo que era alimento gorduroso, muito calórico, não existia mais no meu plano alimentar. Então, a nutricionista e a psicóloga já me orientaram para esse processo, então eu já estava habituada. Quando foi o pós-cirurgia, foi uma diversão. Você começa, a gente diz que é o renascimento. A gente diz, e tem umas comunidades de quem faz cirurgia bariátrica, que a gente se conecta como sendo as borboletas que saíram do casulo. Então, a obesidade a gente encara como casulo, e o pós-cirurgia a gente diz que a gente é uma nova pessoa e é uma borboleta que vai voar. Só que isso é doloroso. Porque são hábitos que vão sendo mudados. Por exemplo, refrigerante. Eu decidi, antes de me operar, que não tomaria refrigerante. Nenhum. Hoje, não faz a menor falta. Então, assim, são coisas que eu fui eliminando da minha vida, que hoje, se você... Hoje mesmo, eu estava pedindo um almoço bem rápido e tinha a opção água ou refrigerante. Água. E eu ainda deixo na geladeira, porque eu me habituei também a não comer nada com líquido. Isso me ajuda bastante. Por quê? No começo é pouco alimento. Então, você tem que optar. Você quer o líquido ou quer o pastoso, o de mastigar? Né? No começo é os copinhos, mas eu levei tudo divertidamente. Assim, para mim foi... Eu estava passando, eu disse, eu vou me permitir a viver tudo novo. Então, o meu psicológico foi trabalhado para eu aceitar a nova realidade. Por que muita gente tem insucesso? Porque abandona a terapia. E quer operar achando que a cirurgia é um milagre, que não vai só se operar, vai ficar magro e depois está tudo resolvido. E aí vem um baque. Com 1 ano, se você não seguir a dieta e não for para a academia, você volta a engordar. É uma conta matemática. Assim, as aulas da nutricionista, eu digo que a nutricionista, para mim, não foi só uma nutricionista, ela foi uma mãe, porque ela era a doutora Ariadne, né? É uma equipe. Quando você se opera com aquela equipe. A minha equipe é da CITO. Então, é Centro Integrado de Tratamento da Obesidade. E o doutor Henrique, ele tem toda uma equipe. Né? Então, a nutricionista, a psicóloga, minha psicóloga, a doutora Célia, amo, virou assim, uma pessoa importantíssima em toda a minha trajetória. E eu estou, assim, esse momento, a gente passou por muitas mudanças e tudo, e eu estou até afastada um pouquinho, foi por isso que eu ganhei uns quilinhos agora. Mas eu sei aonde eu erro.
Assim, eu já tive de ganhar um pouco de peso, mas eu retorno. O bom da minha técnica é que a facilidade que eu tenho para emagrecer hoje, eu não tinha antes. Então, a cirurgia me proporcionou isso. Hoje eu sou educada psicologicamente, educada a parte nutricional, e eu sei os meus pontos fracos. Então, eu sei que se eu comer esse alimento, eu vou ter que pagar o preço. Então, assim, é o psicológico direto trabalhando. Se você não tiver a mente sã, o seu corpo não está sã. Né? Não, e o que eu tinha falado antes, né, Rochelle, a questão da consciência. Às vezes você está comendo ali, nem se liga do porquê você está comendo, ou eu não sei se você teve ou tem algum problema com ansiedade também, que a ansiedade às vezes a obesidade está totalmente ligada a isso. Isso. E aí a questão de ser uma pessoa consciente no presente, né? Por que eu estou comendo? O que é que eu estou sentindo? Por que eu quero resolver aquele meu problema com a comida? Pronto. Então, ficar sempre fazendo essa autoanálise. Exatamente. Né? E como a gente vive numa sociedade que nos cobra muito, e a gente que é mulher, Carol, infelizmente, a gente é muito mais cobrada. Né? É a questão estética, é a questão funcional, e nós somos profissionais da saúde. Lembra do meu sonho de criança? Eu coloquei na minha cabeça... Antes era muito sofrido, porque eu achava que eu tinha que provar isso para as pessoas. Eu achava que eu tinha que emagrecer para arrumar um namorado, para me dar bem na minha profissão. Eu acabei gerando umas ansiedades que não tinham explicações lógicas. E aí a terapia veio para que eu enxergasse isso. Por exemplo, eu comecei a emagrecer, eu me olhava no espelho, eu não me via emagrecendo. Até eu aceitar que a minha cabeça mudasse ao novo peso. Olha, a cabeça. Eu tive que fazer sessões de terapia, Carol, que ela dizia, Rochelle, vamos mudar a imagem do espelho. Eu não conseguia me ver. Ela dizia, Rochelle, mas você passou de um... Eu vestia, Carol, era 54. Quando eu passei por 46, eu não me aceitava. Eu achava que eu tinha que ir para a loja comprar roupa de gestante ainda. Não, peraí, deixa eu entender. Quando tu passou por esse processo de emagrecimento, né? Tu passou de 135 peso, né? Aí eu fui para 67 peso. E roupa de 54 para 40. Foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu isso contigo? De não saber encaixar na mente totalmente a tua isso. forma? Ela disse que é uma síndrome que a gente desenvolve e que a gente tem o espelhamento. O que está na tua mente não condiz com o que o teu olho físico vê. Então, eu ia sentar, Carol, numa cadeira, como eu já tinha quebrado uma cadeira, olha aí, eu já tinha quebrado uma cadeira, sentando. Isso, para mim, foi traumático. E ficou na minha cabeça. Então, toda vida que eu ia sentar, eu olhava para ver se as pessoas estavam me olhando. E como eu atingi minha meta muito rápido, eu fui para o meu peso ideal em 10 meses. Então, imagina, tu vem desde a infância, acima do peso, depois tu se forma, entra numa obesidade, tá numa doença crônica, vem todo um histórico, e, de repente, tu vai... Eu cheguei a vestir 38. Imaginei, tu sair dos 54 e ir para o 38, questão de menos de um ano. A tua cabeça não muda. Tu pensa que eu comprei roupa? Eu não comprava. Eu ia ajustando as roupas que eu já tinha. E, mesmo assim, para eu ajustar, tinha que vir uma pessoa e dizer assim, Rogério, está muito frouxa. Não é? Então, assim, eu fiz até amizade com uma menina que trabalhava comigo no consultório e ela começou a ajeitar minhas roupas. E eu não conseguia entrar numa loja. Eu entrava na loja, mas na minha cabeça ainda estava a Rochelle vestindo 54. Então, eu não entrava em loja. Eu entrava em loja... Eu lembro que eu entrei na loja, eu disse assim, a moça perguntou, você quer uma roupa? Aí eu disse, não, eu quero uma roupa para dar de presente. Olha aí, eu estava no meu inconsciente, que nenhuma loja ia ter meu número. E eu só entrava na loja para comprar presente. A moça disse, mas você é tão jovem, tão bonita, tá aí, tem cheio de roupa para você. Aí eu olhei assim, cheio de roupa para mim. Sabe, não entra na sua cabeça que você ficou uma pessoa saudável e que agora você está nas medidas do mercado.
Porque quando você está obesa, não existe... hoje existe a moda plus size, né? Mas na minha época não tinha isso. Então, a ponto de eu entrar numa loja uma vez, a moça me olhou dos pés à cabeça e disse assim, você sabe que não tem seu número aqui. Então, assim, isso é chocante. Nunca mais eu ia entrar em loja. Então, assim, eu me adaptei a comprar, por exemplo, roupas de malha, roupa que estica, se adapta no corpo. Eu acho que eu passei ainda uns 3 a 4 anos fazendo isso. Até que um dia eu entrei numa loja e a moça disse, seu número é 40, tem roupa para você. E aí a gente começou a conversar, falei para ela, e foi a partir daí. Mas hoje eu ainda me pego fazendo isso. Te juro. Assim, de vez em quando eu tenho uns lápis, aí eu lembro da minha psicóloga, Rochelle, síndrome do espelho. Mas é um processo. Você não vai mudar do dia para a noite. Então, assim, tem dias que o meu corpo quer o chocolate. Aí, o que é bom da cirurgia? O doutor Henrique disse, você vai abusar algumas coisas que antes você exagerava. E isso é bom. Tem algumas coisas que realmente eu criei uma... Parece grávida. Você olha, enjoa, você bota na boca, enjoa. Eu disse, maravilha. Mas isso é psicológico. E são hábitos, são mudanças que você só vai percebendo no dia a dia. Mas, por exemplo, questão de namorado. Eu achava que eu não merecia ter uma pessoa bonita. Eu achava que nunca nenhum homem ia olhar para uma obesa. E eu acostumei a viver de migalhas. Né? Olha o psicológico, né? E a ansiedade. Será que eu estou viva amanhã? Mas será? E meus planos, e meus projetos? E a profissão me ajudou. Porque eu sempre buscava excelência na minha profissão. Eu dizia, não, eu tenho que fazer as pessoas sorrirem. Como é que eu vou fazer as pessoas sorrirem se eu não estou sorrindo? Se eu não estou bem? Então, a profissão acabou sendo um motivacional para eu seguir. Né? Então, mas o psicológico, se você não opera a cabeça. Você opera só uma parte dentro de você. Então, é um processo doloroso. É um processo que você vai ter que fazer muitas escolhas. E a doutora Célia me ensinou uma lição que eu levo... Hoje mesmo eu tive que fazer isso. Diga não. Aprenda a dizer não. Porque o não que você dá para o alimento, para a pessoa, para tudo, é o sim que você dá para você. Isso foi um divisor de águas na minha vida. E hoje, para mim, é fácil. Uma coisa que eu chorava para dizer um não, eu não dava não para as pessoas. Por quê? Porque eu tinha que ser aceita. Não, mas espera aí, tu não dava não por medo da rejeição? Sempre. O que eu noto assim é que tu sempre se cobrou muito desde pequena e sempre teve muito essa preocupação e um medo de ser rejeitada. Muito. Eu já tinha sido rejeitada pelos pais, pela família. Então eu tinha que dar certo. Eu coloquei isso na minha cabeça. Olha como é a questão da infância, né? Dos valores, dos hábitos. E minha avó se cobrava muito. Então, eu acabei levando isso para mim. E eu tinha que dar certo. Mas aí, como é que eu, obesa, vou dar certo? Olha quanta coisa que puxou. Né? Então, assim, mas eu digo que tudo que eu passei foi necessário. Porque hoje, a Rochelle que está aqui falando com você, é a Rochelle que passou por tudo isso. E superou e está ressignificando para começar um novo ciclo na minha vida. Porque hoje é dia 5 de novembro, daqui a 10 dias eu completo 40 anos. Né? Então, assim, eu estou fechando um ciclo da minha vida para iniciar um novo ciclo. E isso envolve tudo isso. E eu acho que quando você veio me fazer o convite do Mente Sã, eu disse, pronto, nada acontece por acaso, eu acho que é o momento da gente realmente falar dessas mudanças, o quanto que o psicológico interfere. Né? Hoje eu estou passando por uma outra mudança muito grande, que eu acho que tudo isso que a gente conversou, Carol, refletiu hoje para eu tomar uma decisão de cuidar da minha avó. A minha avó é minha referência, né? Meus avós são minha referência. E ela é meu bem mais valioso. Ela é minha família. Hoje, a Rochelle que está aqui com você, quando olha para a avó, ela me deu valores, princípios e sonhos. Então, eu tenho a obrigação de dar um final digno a ela. E tudo que eu pedi a Deus, meu Deus, me dê mente sã, né? Me dê condições para que minha avó tenha um final de amor e paz. Então, assim, hoje ela está
acamada, sondada, meu quarto virou um quarto de hospital, mas muito bom, porque eu saio de casa e eu tenho um motivo para voltar, é ela. Né? Então, assim, eu olho para ela e quando o Alzheimer zera total a memória, né? Mas é tão bom poder fazer por ela o que ela fez por mim, porque um dia, quando ninguém me quis, ela me quis. E hoje, quando ela se encontra sozinha, viúva, ela só tem a mim. Né? E eu posso proporcionar isso a ela. Agora, imagina o quanto que isso mexeu com o meu psicológico. Já pensou se eu tivesse ainda obesa, sem aquele tratamento terapêutico, será que eu estaria preparada para cuidar da minha avó hoje? Vendo ela no final, sondada, acamada, é uma bebê, ela me chama de mamãe. Né? Quando eu acordo, o meu motivo de acordar é ela, fazer os potinhos dela, o remédio dela, porque é tudo na sonda. Né? E o amor que eu faço. Às vezes eu digo, Carol, eu assumi minha avó em abril de 2020. Desde então, eu não durmo nenhuma noite inteira. Por quê? Eu tenho um bebê. Né? Mas, poxa, eu era um bebê e ela me quis, agora eu faço com amor. Mas será que eu estaria preparada se eu ainda estivesse obesa? Será que eu estaria preparada se eu não tivesse passado por uma terapia? Né? E o amor pela odontologia também me fez reacender, né, a questão do que a gente faz, a gente cuida de pessoas. Né? Então, assim, na época da faculdade, eu trabalhei em projeto com idosos. Isso também me ajudou. Eu digo, caramba, eu olho para trás, eu trabalhei com muita coisa que hoje está me auxiliando e me dando forças para cuidar da minha avó. Então, assim, mente sã, corpo sã, vida sã. E eu acho que esse convite, para mim, não poderia ser em melhor hora. E fiquei muito feliz. Muito linda, viu, sua história, assim. E voltando aqui um pouco à sua avó, né? O que é que tu acha que tu mais herdou, não sei, aprendeu com ela, de bom e de positivo? É o que eu uso hoje na minha vida. Princípios. Princípios e valores, principalmente para o empreendedor. Eu sigo muito vários empreendedores de sucesso e eu gosto muito do que o Flávio Augusto fala. Ele é fantástico. Ele diz que os seus princípios valem mais do que qualquer dinheiro. Seus princípios e seus valores fazem você voar e atingir todos os seus sonhos. E minha avó, ela me deu princípios que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu quero passar para os meus filhos, que eu quero estar nos meus negócios. Primeiro, seja sempre honesta. Segundo, tenha princípios cristãos. Ame ao próximo como a si mesmo. Família é a base. Mulher tem uma imagem e um nome a zelar. E você vai ser boa em tudo que você fizer, porque você não vai depender de ninguém, só de você. Tem coisas que a minha avó me disse na infância que eu olho para ela e eu olho para mim hoje. A minha excelência vem da minha avó. Então, assim, pontualidade. Se você marcou comigo às 20 horas, é mais fácil eu chegar 10 para as 20, né, 15 minutos antes do que eu chegar depois. Isso vem dela. Ela disse, minha filha, pontual é quem chega antes da hora. Porque a hora é a hora de começar. Olha! Então, assim, hora de levantar. Levante. Você está viva. E você pode fazer. Minha avó me ensinou coisas valiosíssimas. Sua melhor amiga é você mesma. E você só pode amar alguém se você se amar. Minha avó é de uma sabedoria, assim. Carol, eu olho para ela, eu fico feliz. Sabe, assim, de tê-la e de saber que eu vou com ela até o último dia da vida dela, porque ela me deu esses princípios. Né? Eu uso isso na minha profissão, eu uso isso nas minhas amizades, eu uso isso para tudo. Né? Ainda não casei, mas um dia eu quero construir minha família e eu tenho certeza que esses meus princípios e valores que a minha avó me passou vão ser fundamentais para eu passar para os meus filhos e para eu seguir minha vida. Né? E eu acho que é por isso que eu digo, ela está partindo, eu encaro como um até logo. Né? Eu acho que a gente viveu, 40 anos juntas, né? Ela está com 93, e chegou um tempo que eu também não posso ser egoísta, o corpo tem um limite, né? E eu não quero que ela sofra tanto, e na hora que Deus permitir chamar, ela vai. Mas
eu vou estar tão feliz, porque eu sei que de onde ela estiver, ela vai olhar para mim e dizer assim, valeu a pena ter criado a Rochelle, porque ela está seguindo o que eu ensinei a ela. Maravilha! Que história linda, viu, Rochelle? E assim, tu passa uma força, é antifrágil mesmo, assim, uma energia de superação e de força. A gente sente aqui, Ai, gente. que bom, aqui, tô me arrepiando agora. E é isso mesmo, viu? Acho que na vida a gente tem que ser forte e tem que encarar a vida, né? Eu não digo os problemas. Problemas sempre vão aparecer. Se você é vivo, você vai ter problemas. Se você não tiver problemas... Quando eu dou aula, eu dei bastante aula, formei auxiliares e técnicos com muito orgulho, e eu sempre usava uma frase. As meninas diziam, ai, minha vida está cheia de altos e baixos. Eu disse, que bom. É igual as batidas do coração. Se você está vivo, você faz o exame e fica vários, né? Vai e volta, sobe e desce. Se você morre, o que é que aparece? Uma linha reta. Então, se a tua vida está uma linha reta, tem algo errado. Ou então você já partiu. Então é isso, Rochelle. Nossa, como eu falei aqui, né? Eu me arrepiei aqui ouvindo sua história. Você é uma pessoa de fibra, né? Superou aí muitas coisas, tá nessa luta. Não diga luta. Sabe por quê? Não, começar não. Eu quero que você diga. É uma luta que eu vou passar, vou superar e ressignificar, porque eu sou antifrágil. Diga luta, porque a vida é você lutar. Você está vivendo, você está vivo, você está lutando para viver. Né? E estamos em lutas e que bom que vamos superar todas, vamos ganhar todas. E assim, gente, eu fico até assim sem palavras, porque eu amei tua história. Ai, obrigada. E assim, eu desejo assim tudo de maravilhoso para tua vida. Tu é uma mulher de garra, de fibra, dá para ver tua força, tua vontade de superar, porque quando tu falou lá que tu tinha que já estava num estágio de peso, né, bem, você tirou uma força de dentro de você e resolveu, eu vou mudar. Eu vi lá a postagem da amiga, né, vou perguntar como foi a cirurgia, eu vou fazer também. Então, tu sempre trazendo essa tua força de dentro, essa tua vontade, essa tua garra de mudar. Porque se não fosse você querendo mudar, tudo bem, terapia ajuda, tudo ajuda. Mas se não fosse você querendo mudar, não ia ter mudança. E assim, parabéns mesmo. E eu passo a palavra para você, tá? Agradeço muito ter participado aqui do podcast. Eu amei, Carol. Assim, um momento diferente, porque todo mundo só me vê como a doutora Rochelle, a palestrante, professora, enfim. Mas eu só queria encerrar com uma frase. Primeiro, antes da frase, agradecer, porque para mim foi uma honra e eu quero você no meu podcast, porque nós vamos falar de outros assuntos. Somos mulheres de fibra, mulheres fortes e de exemplo, mas a minha frase está no meu Instagram, está em tudo na minha vida, e que eu acho que vem da minha avó também. É com fé e amor, tudo podemos superar. Então, tudo que eu faço é com fé e com amor. Eu amo a odontologia, aprendi a amar muito mais. Eu amo pessoas, eu amo o que eu faço, eu amo viver, eu amo minha avó, eu amo minha vida e eu vou amar tudo que vier, mais ainda daqui para frente. E fé é da onde eu tiro a força. É quando eu estou no meu silêncio, é quando está só eu e Deus. É quando eu digo, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. E o meu propósito é que a minha história também ajude outras pessoas. Porque lembra o meu sonho de criança? Eu quero fazer as pessoas sorrirem. Então, eu acho que a minha força vem de querer fazer as pessoas sorrirem. Seja a minha avó, seja um amigo, seja uma criança, que eu quero muito ter meus projetos sociais. Eu quero que muitas crianças tenham a oportunidade de sorrir. E de superarem os traumas da infância, como eu superei. Então, com fé e amor, tudo podemos superar. Com fé e amor, tudo podemos superar.
Amei, Rochelle. Muito obrigada, tá? Gente, ó, eu vou botar aqui embaixo nas descrições o Instagram da Rochelle, é o teu profissional, né? Ah, e lá tem os linkzinhos do podcast dela, né? Do Ego Podcast, que só para encerrar a gente poderia falar do ego, do porquê do nome. Porque a gente não pode marcar um novo podcast. Você então vai participar do meu. Ótimo. Então, vocês vão ficar ligadinhos, porque no dia que a Carol for no meu, aí a gente vai falar sobre ego. Então pronto, deixa esse mistério, então, né, Rochelle? Sim, cenas dos próximos capítulos. Então pronto, gente. Então eu vou botar os contatos da Rochelle aqui nas descrições, Instagram, tudo. Qual é o teu Instagram, só pra falar mesmo? DRA.Rochelle Alencar, que é doutora Rochelle Alencar. E o site, que eu conto... no meu site eu estou criando o meu blog. E eu estou contando histórias da minha vida de uma forma curta e divertida. Então, www.rochellealencar.com.br. Rochelle com 2 L, E. 2 L's, E. Ótimo. Exatamente. Pois, Rochelle, muito, muito, muito obrigada, tá? Foi um prazer te conhecer. Imenso, maravilhoso para mim também, Carol. E tudo de bom na sua vida. E eu também vou gravar aqui a frase: com fé e amor, tudo podemos superar. Ótimo. Gente, muito obrigada por assistirem e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.